Outubro Rosa é uma campanha que começou falando sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama. E depois foi inserida também a importância sobre a detecção precoce do câncer de colo de útero. E aí hoje, para poder conversar com a gente sobre o assunto e falar sobre diferentes formas de detecção precoce, tratamento, prevenção, sobre câncer de mama e câncer de colo de útero, eu vou receber hoje aqui no Saúde Baseada em Evidências o professor Marcelo Lengruber, coordenador da ginecologia da PUC-Rio. Saúde em Evidência, onde você encontra informação confiável sobre saúde e bem-estar. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui conversando com a gente sobre esse assunto tão importante, né? De nada, é um prazer. A gente precisa levar informação à população. Qual é a importância que você acha sobre essas campanhas Outubro Rosa, Novembro Azul? Eu acho fundamentais, né? Porque essas campanhas vêm alertar a população, levar informação, educar a população, conscientizar a população sobre a necessidade dos cuidados de saúde. E no caso da população feminina, duas questões centrais é o câncer de mama e o câncer de colo uterino. Eu só tenho uma crítica a fazer com relação às campanhas. As campanhas não deveriam ser em cima de doença, deveriam ser em cima de saúde. Sim. Exemplo, campanha Outubro Rosa, campanha pela saúde das mamas. Setembro Amarelo, campanha pela valorização da vida, e não falar do suicídio. Sim. Porque a gente sabe hoje em dia que a física quântica mostra isso, né? O pensamento cria realidade. Né? E a gente ficar falando de doença é a gente estar vibrando doença. Então a gente deveria ter um foco diferente. Focar na saúde. Focar na saúde, não na doença. E qual é a importância do papel dos profissionais da saúde, porque a gente fala muito de conscientizar a população. E qual é o papel do profissional da saúde nessas campanhas? O que a gente faz numa consulta médica? A gente escuta a paciente, orienta a paciente e educa a paciente. Então, na verdade, o papel das campanhas é orientar e educar de quais são os cuidados necessários, como fazer a prevenção primária, que é uma tentativa de evitar a doença, a prevenção secundária, que é uma tentativa de detectar a doença precocemente, com isso fornecer tratamentos mais simples e menos custosos. Né? Você detecta uma doença no início, você tem chance de tratar ela, né, de uma forma quase que absoluta. Quando você pega a doença já avançada, o tratamento é muito mais difícil, às vezes mutilador, e o custo muito maior. É verdade. Né? Então a campanha, né, o profissional de saúde tem que se inserir nessas campanhas com o intuito de levar informação à população, e tem muita informação equivocada e discordância entre as diversas condutas de como realizar isso no dia a dia da gente do atendimento médico, né? E não é só o profissional de saúde, o médico, são todos os profissionais envolvidos. Né? Assistente social, nutricionista, fisioterapeuta, enfermagem. E aí entra um problema que nós temos na saúde pública. Sim. As pacientes com frequência, o que eu pego é que as pacientes com frequência, quando eu pergunto, você está em ginecológica? Ela eu já fiz meu preventivo. Preventivo é uma partezinha pequena da consulta. Né? A gente vai falar sobre preventivo mais à frente. Né? E o que elas realizam com a enfermagem é a colheita do preventivo. Cadê o restante da consulta? Né? Porque elas não passam pelo médico com uma frequência alta, segundo elas me trazem. Sim. No próprio pré-natal, volta e meia, sábado eu estava dando uma palestra para gestantes e pergunto quem faz pré-natal, quem faz com o médico. A maioria falou que faz com a enfermeira, às vezes passa pelo médico. Ou seja, tem uma falha aí no sistema, né? É verdade. Para a gente organizar o nosso bate-papo, já que a gente vai falar sobre câncer de mama e de colo de útero. Vamos começar pelo câncer de mama. Quais são as diretrizes atuais para o rastreamento do câncer de mama e como que a mamografia se encaixa nesse processo? As diretrizes são realização da mamografia, né? Quer dizer, sempre antecedendo o exame, tem o exame clínico do profissional de saúde. O médico, e aí a enfermeira pode também fazer, né? Passando pelo médico para ver as nuances de cada caso. Né? Tem pacientes que têm aspectos na história dela que necessitam de um cuidado especial. Né? Mas, após a consulta, né, para avaliar a idade, que é o principal fator, né?
a paciente acima de 40 anos deveria estar fazendo mamografia anualmente, segundo todas as sociedades nacionais e internacionais. Nós já temos uma discordância com o Ministério da Saúde, que fala de 40 ou 50 anos de idade, 2 em 2 anos. Né? Nós, no nosso dia a dia, não nos comportamos assim. A gente reitera que tem que fazer anualmente. E a mamografia, porque qual é o objetivo da mamografia? É detectar a lesão quando ela não é palpável. Sim. Quando a lesão for palpável, a gente já está com um quadro mais avançado. Né? Então, se eu consigo detectar quando ela ainda não é palpável, eu tenho como lançar mão de tratamentos que são muito menos agressivos, com resultados muito melhores. E muitas vezes a mamografia é complementada com ultrassom e, quando necessário, ressonância magnética e tomossíntese mamária. Né? Mas, no ambiente da saúde pública, nós temos a mamografia e o ultrassom de mama. O ginecologista é o médico, teoricamente, mais próximo da mulher, né? Que ela deveria consultar anualmente, ou às vezes num período um pouco mais curto, mas é o que o senhor falou. Na saúde pública, acaba que ela nem sempre tem o acesso ao médico, e ela é atendida pela enfermeira, assistente social, para fazer a triagem, às vezes falta médico também. Como é que esses profissionais, os enfermeiros, assistentes sociais, como é que eles poderiam contribuir para a detecção do câncer de mama nesse cenário de falta de acesso ao ginecologista? Orientando quanto aos aspectos importantes da prevenção primária, né, que é tentar evitar a doença. Quais são esses aspectos? Alimentação saudável. Todo mundo sabe o que é uma alimentação saudável. E quanto de nós aqui segue uma alimentação saudável? A maioria não segue. Né? É aquela alimentação colorida, com verduras, legumes, frutas, pouco carboidrato, poucos açúcares. Né? Exercício físico. Exercício é fundamental na vida, em toda situação. Né? Inclusive, hoje em dia, você vê que a gente, quando opera alguém, o mais rápido possível quer que a pessoa se levante, se movimente, se exercite. Né? Não exercício físico propriamente no pós-operatório, mas que ela se movimente. É o controle do peso. A obesidade é pouco falada no câncer de mama, mas a obesidade é que tem o impacto principal na mortalidade do câncer de mama. É absurdo o incremento na taxa de mortalidade que a obesidade leva. E a obesidade a gente sabe que é uma epidemia mundial. Quer dizer, nós estamos falando de uma situação, né, a obesidade central na cintura, né, que leva à resistência insulínica, que é um quadro inflamatório. Na base de todas essas doenças está a inflamação. E a inflamação que desencadeia os eventos negativos para o organismo. Né? Então, uma coisa fundamental é o controle do peso. Né? E fora cigarro, álcool, que sempre tem impacto nas doenças de uma forma negativa, também por esse efeito inflamatório que eles provocam. Né? Então, os profissionais, tanto médicos, quando não tiver acesso ao médicos, os outros profissionais têm chance de orientar nesse sentido. Orientar quanto à mudança de hábito de vida. E isso é uma das coisas mais difíceis que existe. Mudar hábito de vida é uma briga, muitas vezes, perdida. Mas você tem que levar orientação, cobrar, exigir, estar perto da paciente para exercer esse papel. Porque às vezes a pessoa até sabe dos benefícios, o que deveria ser feito, mas você conseguir implementar, né, fazer efetivamente, porque é uma escolha diária, né? Todo momento você tem que fazer escolhas saudáveis, evitar... Sacrifício. Sim. E a gente, na verdade, não gosta muito de sacrifício. Né? É verdade. Você falou do fator da idade, né, da mulher... quais são os fatores, falar assim, sobre quais são os fatores de risco. Né? A partir dos 40 anos, a mulher já deve começar a fazer os exames, cuidar. Mas quais são os fatores de risco que os profissionais de saúde devem observar para avaliar os pacientes e como é que o histórico familiar e os fatores genéticos impactam no risco do câncer de mama? É como eu disse, quer dizer, o principal fator de risco é a obesidade. Certo. Né? Na minha opinião. Tem uma questão também do histórico familiar, né? E acima de 50 anos pós-menopausa. Quando o câncer começa a ter uma incidência maior, apesar de estar aumentando um pouco nas populações mais jovens. Sim, verdade. Né? Então, a gente tem que estar olhando para isso. E tem o fator familiar, como você disse, hereditário, que responde por 5 a 10% dos cânceres de mama. Então, na verdade, a maioria não tem o caráter hereditário. E o hereditário é só na família da mãe, por exemplo? Seria na família materna. Paterna não tem relação. Seria na família materna. Né? E aí a gente tem que, identificando essas pacientes, na saúde pública nós não temos essa oportunidade, fazer um painel genético.
né, é principalmente parentes de primeiro grau. Tem uns outros degraus, mas principalmente os parentes de primeiro grau, né? E aí você oferece a ela não só o conhecimento dela ter ou não o risco aumentado, né? Isso faz com que ela possa ter um acompanhamento individualizado mais próximo, mas também oferecer a ela o que a Angelina Jolie fez e que tornou isso mais popular. Né? Ela tinha uma experiência muito ruim com mãe, tia, né? Acho que avó materna, de sofrimento que elas tiveram com câncer avançado de mama, e ela, detectando que ela tinha um fator hereditário, o risco genético aumentado para câncer de mama, que inclui também ovário, intestino, né? Tem outros cuidados que tem que se ter, né? Ela optou por fazer mastectomia bilateral, colocando prótese, e depois fazer oforectomia, que é a retirada dos ovários. Certo. Né? A paciente que diz, eu não vou tirar as mamas se eu tiver risco e não vou tirar os ovários. Não importa, de qualquer jeito, ela sabe que tem um risco, ela pode ser acompanhada de forma mais cuidadosa. Eu ouvi dizer, por exemplo, que você pode retirar a glândula mamária, fazer a mastectomia, mas que não necessariamente você consegue remover 100%. E que se ficasse algum resquício da glândula mamária naquele tecido, poderia desenvolver o câncer de mama. É verdade isso ou não? Câncer é célula. Sim. A célula eu não estou vendo. Eu vejo a tumoração. Né? Então, se tiver uma célula fora daquela estrutura que eu tirei durante a cirurgia, né, ou se tiver uma célula já ido mais adiante, né, que são as metástases, né, eu posso não estar eliminando completamente o risco. Mas então, diminui. não existe 100%. Né? O câncer in situ é aquele câncer, todo o tecido do organismo, tecido do organismo tem um epitélio, que é um conjuntozinho de células enfileiradas, e debaixo dele tem uma membrana chamada membrana basal. O câncer in situ é que ele não atravessou essa membrana. Se eu retirar ele, eu teoricamente curei. Claro que vai necessitar acompanhamento o resto da vida. Mas quando ele atravessa a membrana basal, ele tem contato com os vasos e o sistema linfático. E aí que as células vão acometer outros órgãos à distância. E isso é uma coisa... Em medicina, a gente cria alguns parâmetros, por exemplo, invasão maior que 5 milímetros. Quer dizer, se ela tiver 4 milímetros, ela não tem risco. Se tiver 5, já tem risco. 6 tem mais risco. Então, são questões meio matemáticas por decisões da evolução da doença. Mas, na verdade, invadiu. Você não sabe muito bem para onde essas células foram. Certo. E a questão do anticoncepcional, da reposição hormonal, na verdade, ela aumenta as chances do câncer de mama? Isso é o que dizem, que a gente ouve diariamente. Né? É o principal problema em relação à reposição hormonal, né? Nas pacientes na menopausa. Eu não concordo com isso. É como eu disse antes, eu prefiro estar sempre focando na saúde e não focar na doença. E a reposição hormonal tem tantos benefícios para a saúde e pode haver um risco um pouco maior de câncer de mama. Mas para a gente ter ideia do peso disso, a reposição hormonal também privilegia os vasos. E depois da menopausa, o que vai levar a mulher a falecer, 50% das vezes, é doença cardiovascular. Então, eu tenho benefício em 50% desses casos. E o falecimento por câncer de mama representa 3% das mortes. Então, eu acho que, mais uma vez, os benefícios para a saúde são muito maiores do que um risco possível, porque não é tão comprovado assim, de ter um câncer de mama. Mas esse é o maior impedimento da gente conseguir fazer terapia de reposição hormonal. Entendi. Que as pacientes trazem e que os próprios médicos repetem. É verdade. E a mulher que faz reposição hormonal, se ela está se sentindo bem, com melhor qualidade de vida, melhor bem-estar, ela consegue até adquirir e implementar na vida dela todos os hábitos saudáveis que você comentou e vai até evitar, de repente, doenças cardiovasculares, né? Não adianta eu indicar para a paciente um remédio que ela acha que aquilo está provocando câncer. Eu digo sempre, é como eu te dar uma roupa de presente, você dizer para mim que adorou, mas não gostou, a roupa vai ficar pendurada no armário. A gente tem que vestir aquilo e sentir a vontade com aquilo. Sim. Mas são inúmeras as pacientes que dizem para a gente o seguinte, doutor, que pena que eu não comecei isso antes. Porque muda tanto a vida da mulher, sob vários aspectos, que é indiscutível a melhoria da qualidade de vida. É verdade. Sobre o tratamento, só para a gente poder partir para o câncer de colo de útero, quais são os avanços recentes de tratamento do câncer de mama que você destacaria, assim? Nós temos, quer dizer, o tratamento em geral envolve cirurgia, quimioterapia, radioterapia, depende do tipo de câncer, dos protocolos utilizados. Hoje em dia tem muita imunoterapia,
que tem como objetivo principal ativar o sistema imunológico do paciente, mas tem outras tentativas, né? Outras terapias mais modernas, utilizando até inteligência artificial, testes genômicos, terapias-alvo, quer dizer, outras coisas que eu acho que no sistema público você não vai conseguir receber. E isso está muitas vezes na mão do mastologista, que está tratando do câncer de mama, e do oncologista. Né? E uma dúvida, só para poder fechar, que às vezes que acomete muito os pacientes, mas assim, até quem trabalha em clínicas, às vezes, de repente, assistente social pode ter. Como é que funciona mais ou menos essa relação? Porque ginecologista geralmente é o médico da mulher, mas em que momento que a mulher vai para o mastologista e aí entra o cirurgião, o oncologista? Como é que é essa relação no tratamento do câncer de mama entre o ginecologista, o mastologista, o cirurgião? Se você não fizer oncologia ginecológica, isso inclui a mama também, que é a mastologia, que é uma especialidade hoje em dia, você tem que saber diagnosticar a doença. Uhum. A partir do momento que você diagnosticou a doença, você tem que encaminhar para o especialista, como qualquer situação na medicina. Né? O problema é que o ginecologista passou a ficar com medo da mama, porque tem um especialista que trata só disso. Né? Então, primeira coisa é o exame bem feito. Segundo é saber pedir os exames, interpretar os exames, e quando eu digo interpretar os exames... Não é ler o laudo, né? Exatamente. A maioria dos colegas lê o laudo. E no sistema público, muitas vezes está com exames de má qualidade na mão. Então, você tem que saber até ter a tranquilidade de falar para a paciente, esse exame não está bom, nós temos que repetir. A paciente vai ficar chateada, mas não tem solução. Se o exame não tá nos esclarecendo, tem que ser repetido. Sim. Né? E aí, diante da sua análise, você pode dar um passo a mais, que é fazer as biópsias. Tem vários tipos de biópsias, dependendo da alteração que você tem. Uhum. E na confirmação de uma doença qualquer neoplásica, você vai encaminhar ao mastologista. E o mastologista está sempre de braço dado com o oncologista clínico também, o radioterapeuta, esses outros profissionais. Qual é a conduta a ser tomada. Sem dúvida. Então, para a gente ir para a parte do câncer de colo do útero, qual é a importância do Papa Nicolau e do teste de HPV no rastreamento do câncer de colo de útero? O Papa Nicolau foi um avanço gigantesco que houve. Talvez tenha sido o primeiro, se não foi o primeiro, teste de rastreamento de um câncer. Né? E a mulher fazendo Papa Nicolau, que é o que a gente chama colpostologia, né? E a população chama de preventivo, o preventivo é muito mais do que a colheita da lâmina. É uma visão global da mulher. Mas o que se chama do preventivo é a colheita da lâmina, que é o Papa Nicolau, que é a colpostologia, né? Que é um raspado do colo do útero, e isso faz um esfregaço numa lâmina. Essa lâmina vai ser analisada pelo citopatologista, que é uma especialidade, né, que vai analisar isso e vai nos dar um laudo. Em algumas circunstâncias, esse laudo aparece com células um pouquinho já alteradas, em algumas células já bem alteradas. Então é o momento da gente lançar mão de outros exames para investigar melhor esse colo do útero, como a colposcopia, que tem uma visão com aumento, é um sistema óptico que olha o colo do útero em aumento, que vai direcionar uma área alterada para a realização da biópsia. Confirmado a lesão, mais uma vez, se o ginecologista for capaz de tratar do câncer de colo do útero, ele vai tratar, senão ele vai encaminhar para um oncologista ginecológico. Né? E o oncologista vai levar adiante da mesma forma, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, o tratamento necessário. Duas características do câncer de colo que eu acho importantes é o seguinte: tem um artigo do Lancet, que é uma revista importante, mas passou a publicar muito artigo também se metendo na parte política, que me desagrada. Mas o artigo já é antigo, lá de, acho que, se não me engano, de 1985, que ele falava câncer do colo uterino, morte por incompetência. Porque é um câncer que a gente colhendo a citologia, o Papa Nicolau, anualmente, a gente vai detectar pequenas mudanças e vai tratar isso no início, não vai deixar isso evoluir. Mas isso quando você consegue realmente estar fazendo rastreamento. Rastreamento subentende-se que pelo menos 80% da população esteja sendo esteja sendo atendida, esteja tendo acesso a esse rastreamento, o que não acontece no Brasil. Né? Esse percentual é bem menor. Né? Então isso é um problema. Né? Às vezes, até na gravidez, é um momento de fazer esse preventivo, mulher que nunca fez. Esse sábado, dando aula para gestantes, uma falou, aí fizeram preventivo no meu pré-natal, eu não sabia que podia.
Uma falou isso, quando todas elas deveriam estar fazendo seu preventivo também grávidas. Né? E a gente hoje em dia sabe que o principal fator de risco para o câncer de colo uterino é o papovírus, é o HPV. Né? Ele é responsável pela quase totalidade dos vírus, né, que agridem o colo do útero, levando a uma lesão neoplásica. Então, é outra questão. Tem que ser vacinado. E essa vacina? Como é que ela foi... Qual é o impacto que ela tem? Quase que acabou com o câncer de colo se a população toda for vacinada. E a realidade é que ainda é o terceiro câncer mais frequente em termos de mortalidade feminina no Brasil. Só que a campanha foi feita só para adolescentes, né? Esse é um problema, porque no Ministério da Saúde, de 9 aos 14 anos, eles têm, se não me engano, a vacina quádrupla. Né? São todas as diretrizes nacionais e mundiais, nacionais que eu digo são das sociedades médicas, são 3 doses. O Ministério da Saúde são 2, né? Dos 9 aos 14 anos, meninos e meninas. Os meninos vai evitar aquelas verrugas, que são benignas. As meninas evitam as verrugas e também o câncer de colo, mas tem outros cânceres que aparecem também decorrentes do HPV. Câncer de ânus, de esôfago, são muito menos frequentes. O câncer de colo é o impacto principal. E agora nós já temos a vacina nonavalente, que pega, além dos 4 que pegava, os 2 benignos, que é o 6 e o 11, que provocam as verrugas. E os 2 malignos que agrediam o colo do útero e algumas outras regiões eventuais, que é o 16 e 18, ele pega o 31, 33 e alguns outros subtipos, que é a nonavalente, que eu acho que ainda não está disponível no Ministério Público, não tenho certeza. Né, que são também advogado 2 doses nos adolescentes e 3 doses acima de uma certa idade. E pessoas mais velhas deveriam tomar? Eu acho que sim. A quantidade de separações, divórcios que a gente tem depois de uma certa idade, e essa pessoa volta a se relacionar com novas pessoas, novos parceiros, ou seja, é um dos principais fatores. É o início da vida sexual muito precocemente, os múltiplos parceiros, e dependendo dos cuidados da paciente, principalmente em classe socioeconômica mais baixa, a falta de higiene, né, ela volta a estar exposta de novo à contaminação pelo HPV. Então, ela deveria ser vacinada. Então, isso é uma coisa que poderia ser incentivada da população, em geral, tomar. Não, apesar de não estar disponível agora, se tiver o pedido de médico, não consegue. A quadrivalente está disponível no Ministério da Saúde. Para qualquer idade? Para qualquer idade, não, para adolescente. Para adolescente, então. Aí, quando chega paciente com mais idade, ela tem que fazer particular. Certo. E as vacinas não são baratas. Sim. Né? Ainda por cima, são 3 doses, né? Então, não sai barato. A nonavalente, acho que ainda não está disponível no Sistema Público de Saúde. Saúde podem lidar com pacientes que não realizam o rastreamento regularmente? Fazendo um exame bem feito e sabendo que o risco está aumentado de encontrar alguma doença, seja ela qual for, câncer de colo, câncer de mama, dependendo da idade. É o acompanhamento médico, não tem outra maneira. Eu digo sempre, se a paciente não vem ao médico, a única outra solução era o médico e a paciente, o que não acontece. Tinha essa pergunta, porque às vezes o paciente tem o exame, mas não vai até o médico, mas às vezes tem acesso a algum profissional da saúde. Quais orientações ou como que eles poderiam ajudar quem tem um exame alterado, por exemplo? Eles tinham que encaminhar, né? Encaminhar um médico para fazer a avaliação, e às vezes naquele posto está sem médico para ele encaminhar, ele tem que encaminhar para um outro lugar, né? Ou pedir auxílio a um médico que eles conheçam, não tem solução. A gente faz isso toda hora, pega o telefone e liga para um colega e diz que vai encaminhar um paciente para ser avaliado, para ele dar a opinião dele. Quer dizer, a pessoa no sistema público de saúde tinha que fazer a mesma coisa, não tem outra maneira. Né? Porque encaminhar para a clínica da família vai precisar do diagnóstico. O diagnóstico, às vezes, não está estabelecido corretamente ainda. Né? Aí não entra no SISREG, Sistema de Regulamentação. Sim. Volta para lá. E o SISREG, que no papel é muito bom, na prática, eu recebo pacientes que estão há 1 ano, 2, 3 anos esperando soluções pelo SISREG sem serem chamadas, sem serem encaminhadas para o hospital que pode resolver o problema que originou o encaminhamento dela. Né? Então, nós temos essas falhas no sistema de saúde
que impactam negativamente, né, a saúde de uma maneira geral. É né? verdade. E para encerrar a nossa conversa, como professor, educador de ginecologia, qual mensagem que você passa para os seus alunos e que você passaria para quem está ouvindo a gente, assistindo, sobre a importância de como que você orientaria eles sobre essa questão das campanhas de conscientização, de promoção da saúde, né? No caso do Outubro Rosa, vai vir o Novembro Azul, tem o Setembro Amarelo. As pacientes é que elas têm que procurar atendimento médico, elas têm que fazer a sua rotina regularmente, corretamente, para minimizar o impacto do surgimento de uma doença. Os estudantes de medicina, os médicos mais jovens, é que eles não podem esquecer que o atendimento começa pela anamnese, pelo exame físico bem feito. Eu ensino os pós-graduandos que estão lá comigo, nessa propedêutica, que é o nome, esse nome feio, né, propedêutica, que é como conversar com a paciente, como examinar a paciente, a fazer uma coisa detalhada e rigorosa, porque a partir daí a gente tem chance maior de chegar nos diagnósticos. Né? E com frequência os pacientes dizem: doutor, nunca me fizeram essas perguntas. Como uma mulher de 40 anos, 30 anos, que vai ginecologista há 20, ela se surpreende com as perguntas que a gente faz. Ou seja, tem uma falha nos outros atendimentos. Né? Então, é começar pelo feijão com arroz que a gente aprende na faculdade, que é a anamnese e o exame físico bem feito. A partir daí, saber recorrer aos exames complementares. Verdade. Muito obrigada, professor, por ter De nada. estado aqui conversando com a gente. E fica o convite para os próximos assuntos, que o que não falta é assunto. É verdade. E para a gente conversar. E vocês que estiveram aqui com a gente, muito obrigada. E saibam que o professor Marcelo Lengruber voltará para falar sobre outros assuntos. A gente vai, já batemos aqui, ó, endometriose, reposição hormonal. E infertilidade, congelamento de óvulos, então vai vir muito mais assunto por aí. E se tiver dúvidas, comentários, coloca aqui pra gente, que todos eles serão respondidos. Obrigada e até a próxima. Obrigado, foi um prazer.